Bom dia a todos. O meu nome é Audrey Costa, eu sou professora de Clínica Médica 1 da Universidade do Estado do Amazonas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o eletrocardiograma nas síndromes coronarianas agudas, dando um enfoque principalmente na angina instável e nas modalidades de infarto agudo do miocárdio. Então, falando um pouco sobre o que chama a atenção na doença isquêmica. No traçado eletrocardiográfico, 3 pontos principais nos chamam a atenção quando nós falamos sobre a doença isquêmica. O ponto J, que significa o momento em que nós temos o início do segmento ST, a onda T, que seria a repolarização ventricular, e a onda Q, que significaria para nós, na doença isquêmica, necrose miocárdica. Então, falando um pouco sobre a evolução da isquemia, nós temos que a isquemia, ela tem um centro principal, que seria a porção muscular, em que realmente nós temos o evento isquêmico propriamente dito, e nós temos então várias zonas de diferentes graus isquêmicos de progressão daquela lesão. Esquematicamente, nós temos aqui representado a lesão transmural, né, em que toda a extensão muscular ela é comprometida pela isquemia. Então, vejam os senhores, na primeira inscrição do eletronormal, nós começamos a ter o primeiro fenômeno isquêmico, que seria a inversão da onda T. A diferença da onda T isquêmica da onda T no eletronormal, ela está principalmente correlacionada à morfologia simétrica que a onda T isquêmica adquire. Vejam que nessa projeção, o ponto J, ele ainda se encontra na linha de base. Depois, com a progressão, e aqui é tempo, porque tempo é músculo, nós vamos ter, então, outros fenômenos de repolarização. No caso aqui, nós temos a elevação do ponto J, a onda T ainda invertida aqui, né? E, ao longo do tempo, nós começamos a ver, então, a ocorrência progressiva do aumento da inscrição da onda Q, que seria a onda da necrose. Então, essa necrose, ela vai se desenvolver ao longo do tempo. Daí porque é interessante que nós possamos, de fato, intervir e reverter esse fenômeno isquêmico. Aqui a gente pode ver essa mesma lesão, quando olhada de ângulos diferentes, nós vamos ter, ao longo do tempo, já no momento posterior, que o fenômeno de ST e onda T, ele é revertido, mas nós ficamos, então, com essa onda QS, Q maiúsculo, S maiúsculo, que representa, então, realmente a fibrose da musculatura. Atualmente, nós temos uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que ele fez uma padronização das paredes miocárdicas no intuito de tentar definir com mais precisão qual seria a artéria culpada. Então, nós temos aqui anteroseptal, que seria nas inscrições de V1 até V3, parede anterior, V1, V2, V3 e V4, anterior localizada, comprometendo V3 e V4, ou de V3 até V5, parede anterolateral, V4 a V5, mais o V6, comprometendo D1 e AVL. Anterior extensa, V1 a V6, mais D1 e AVL, lateral baixa, de V5 a V6, lateral alta, D1 e AVL, e parede inferior, D2, D3 e AVF. Então,
compartimentização das lesões, principalmente de V1 a V6, ela tenta também, é uma tentativa da gente conseguir definir um pouco mais qual é o ramo coronariano que está comprometendo, mas ele também dificulta um pouco a interpretação. Então, didaticamente, ainda nós valorizamos uma compartimentalização mais reduzida, para que a gente possa, de fato, definir, não com tanta precisão, tanto detalhe, mas pelo menos que nos ajude a compreender um pouco esse fenômeno. Então, nós temos aqui D1 e AVL, que seria a parede lateral alta, D2, D3 e AVF, seria a parede inferior, depois V5 e V6, parede lateral baixa, e de V1 a V4, nós vamos chamar de parede anteroseptal, né? Lembrando que realmente existe uma compartimentalização dessa parede, mas em termos gerais, eu acho que assim facilita didaticamente essa compreensão da lesão isquêmica, da distribuição da lesão isquêmica. E nós temos, então, quando existe um comprometimento da parede lateral alta, que corresponde a D1 e a VL, e todas as derivações precordiais, ou seja, de V1 até V6, então a gente considera uma lesão anterior extensa. Geralmente, essa lesão anterior extensa, ela é muito mais grave, porque provavelmente ela corresponde a uma lesão mais alta, provavelmente de tronco de coronária esquerda. Ainda falando sobre o infarto, nós temos algumas derivações que elas não são derivações muito frequentes, mas que dependendo da clínica, por exemplo, quando existe uma suspeita de infarto de ventrículo direito, nós temos que fazer derivações que vejam o ventrículo direito. O que eu quero dizer? Que as derivações comuns, né, o eletro de 12 derivações que nós fazemos geralmente na emergência, ele valoriza a visualização de câmera esquerda. Principalmente porque a câmera esquerda, ela tem uma massa muscular maior. Então, o fenômeno elétrico esquerdo, ele se sobrepõe ao fenômeno elétrico direito. Porém, naqueles casos em que nós temos um paciente com a síndrome clínica da insuficiência coronariana aguda e existe uma suspeita de infarto ou angina instável, paciente evoluindo com hipotensão, geralmente a gente pensa que pode ser um infarto de ventrículo direito, então nós temos que lançar mão de derivações direitas e valorizar, então, as derivações chamadas V3R, R é de right, né, direito em inglês, V4R. E vejam, senhores, que essa distribuição eletrocardiográfica ela pode se estender para V4R, V5R, V6R, e ela corresponde às mesmas marcações em que a gente disponibilizaria as perinhas no tórax para fazer as derivações precordiais esquerdas, só que contralateralmente. Então, nessa disposição, nós podemos, de fato, avaliar e acompanhar lesões isquêmicas de ventrículo direito. Então, vejam que a marcação do V4R, ele corresponde à linha M clavicular, como se fosse o V4 normal, à esquerda. E nós temos, então, a mesma marcação de V5R, que é a linha axilar anterior, e V6R, que é a linha axilar aqui medial, né? A gente está posterior, mas, desculpa, ela é medial, que corresponde a V6. Da mesma forma, nós podemos ter também uma suspeita de infarto dorsal. O infarto dorsal, como a gente faz comumente, um eletro 12 derivações de V5 a V6, nós deveríamos progredir, né, para a região dorsal do tórax. Então, nós temos como ponto de referência a escápula, e a ponta da escápula corresponderia ao V8. Então, nós colocaríamos entre a linha axilar posterior e a ponta da escápula V7, e após a ponta da escápula, eu ainda posso fazer a derivação V9, para avaliação desse tipo de infarto, infarto dorsal. É importante, então, a gente fazer uma revisão da morfologia da onda T.
claro que, na maioria das vezes, quando nós vemos manifestações isquêmicas, a gente tem, então, aquela onda T simétrica. Mas, comumente, no eletro, nós podemos encontrar diferentes morfologias de onda T. Então, nós temos aqui a onda T considerada normal, né? Então, nós temos um ST ascendente com a T positiva. Vejam que a T, normalmente, ela é assimétrica. Mas nós podemos ter ondas T's bifásicas, ondas T's com chafranduras. Elas podem ser de evolução lenta, progressão lenta ou achatadas. E elas podem ter manifestações que estão relacionadas com alguma causa definida. Por exemplo, aqui eu tenho uma onda T apiculada, que a gente chama onda T em tenda. Ela se assemelha à onda T isquêmica, como a gente vai ver a seguir, e ela está relacionada com a ocorrência da hipercalemia. Então, quando o paciente tem distúrbios, por exemplo, vômitos incoercíveis, em que ele tem perda de potássio, então ele faz hipocalemia e ele pode ter alterações também de segmento ST e onda T. Porém, na hipercalemia, nós temos uma morfologia de T que se aproxima da morfologia da onda isquêmica. Mas qual é a diferença? É a clínica, principalmente. É claro que aqui eu vou ter níveis elevados de potássio. E vai ser muito mais frequente eu achar esse tipo de alteração frente a um paciente, por exemplo, urêmico, né? Então, a clínica, ela sempre vai ser soberana. Então, eu posso ter aquela variação de repolarização, uma repolarização precoce. Vejam que a onda T, ela é positiva, mas eu tenho também uma alteração de ponto J. Eu posso ter a onda T isquêmica propriamente dita, é uma onda T que ela tem essa característica simétrica. Se eu traço a onda, uma linha dividindo ao meio aqui a onda T, eu vou ter porções iguais. Eu tenho uma manifestação que a gente chama de strain, que seria um ST descendente, com aqui uma onda T bifásica, e esse padrão strain, ele está muito relacionado com a hipertrofia ventricular esquerda. E eu posso ter naturalmente uma onda T muito, segmento ST e onda T, né, praticamente únicos, né, prolongados, que podem fazer parte de alterações, por exemplo, congênita, né, doença de canalicular, doença de transmissão, que a gente chama de QT prolongado. Então, para definir a onda T isquêmica, a gente já falou a principal característica, que ela é uma onda T simétrica. Vejam que na isquemia subendocárdica, e a gente vê que realmente a isquemia ela começa aqui mais próximo da cavidade, ela tem essa característica de uma onda T apiculada e simétrica. Quando eu tenho uma isquemia subepicárdica, né? Então, ela está aqui próximo do pericárdio visceral. Então, nós temos uma onda T invertida e simétrica. Com o tempo, na prolongação da manutenção isquêmica, nós vamos ter, então, uma mudança na direção da onda T. Então, aqui na lesão subendocárdica, que anteriormente eu tinha uma onda T simétrica apiculada, e esse aqui é um eletronormal, eu vou ter, então, uma inversão da onda T. Mas aqui eu já tenho outros fenômenos que acompanham, principalmente em relação à posição do ponto J. E na lesão subepicárdica, em que inicialmente eu tinha uma onda T invertida e simétrica, né, isso aqui é um eletronormal, eu vou ter, então, uma inversão, a onda T vai se tornar positiva, mas eu vou ter elevação do segmento ST, caracterizando, então, a lesão subepicárdica. Então, é importante definir o que a gente chama de linha de base quando a gente pensa no ponto J e quando a gente define o que é supra de segmento ST ou infra de segmento ST. Então, aqui a gente tem uma linha tracejada que define a linha de base eletrocardiográfica. Vejam que essa linha de base, ela toma como referência a onda P, né? É claro que aqui, desculpa, retornando um pouquinho aqui. É claro que aqui eu vou ter vários QRS seguidos. Então, eu posso seguir
definindo a minha linha de base a partir das ondas P's, e aí eu vou poder, então, avaliar que, no caso, o meu ponto J, ele está localizado acima da linha de base, que caracteriza o supra do segmento ST. E aqui, o ponto J abaixo da linha de base, que caracteriza o infra do segmento ST. Aqui eu não tenho variação de ponto J, mas eu tenho aquela onda T simétrica e invertida. E aqui também não tenho variação de ponto J, mas eu tenho a onda T apiculada e simétrica. Então, essa é uma outra representação das mesmas alterações. Então, no eletro-normal, eu traço a minha linha de base e o meu segmento ST, ele se encontra na linha de base, ou ele pode estar um pouquinho deslocado, mas esse deslocamento, ele não ultrapassa um quadradinho, que seria 0,04 0,04 segundos ou 1 milímetro. Então, essa avaliação da posição do ponto J, ela é importante para a gente definir se existe ou não ocorrência de isquemia. Então, eu tenho a observação do supra do segmento ST, um ST elevado, o infra do segmento ST, e aqui o ponto J na linha de base, somente com a inversão da onda T. E a nossa terceira alteração isquêmica, né, patológica característica, que é a morfologia da onda Q. Vejam que nem sempre nós vamos ter onda Q. A onda Q, ela está relacionada com o infarto, antigamente chamado infarto Q, né, ou infarto, atualmente nomenclatura é infarto com supra do segmento ST, que caracteriza então o infarto transmural, que cursa então com uma sequela eletrocardiográfica que a gente considera a onda T patológica. Então, essa onda T patológica, ela tem algumas características, porque nós vamos ter algumas derivações que nós naturalmente teremos onda Q, mas ela não tem características de necrose. E quais são as características, então, que definem a onda Q como necrótica? Então, nós temos pelo menos 2 derivações contíguas, isso é mandatório. É claro que quando eu vejo alterações isquêmicas, eu tenho que olhar paredes. É a parede lateral alta, D1 e EVL? É a parede lateral baixa, V5 e V6? Quando eu tenho paredes, por exemplo, a parede inferior, que são 3 derivações diferentes, D2, D3, EVF, então eu tenho que avaliar pelo menos 2 com alteração. Né? Se eu tenho só uma onda T invertida, por exemplo, em uma presença de Q no D3, mas eu tenho D2 normal e AVF normal, então isso não caracteriza que eu tenho uma necrose nessa parede. Quando eu avalio de V1 até V4, eu tenho que ter pelo menos 2 derivações contíguas alteradas, V1 e V2, V2 e V3, V3 e V4, ou toda ela de V1 a V4, para que eu possa, de fato, valorizar a ocorrência da onda Q. Então, essa derivação contígua, ela é importante. Depois, a duração dessa onda Q. Ela tem que ter uma duração superior a 40 milissegundos, associada a 0,4 segundos, né, ou 40 milissegundos, associadas ou não uma amplitude maior que 1 milímetro. Então, eu tenho que observar que, na verdade, a duração, aqui eu tenho em 0,04 segundos, né? Então, cabe um quadradinho aqui dentro dessa amplitude de onda, né? E eu tenho também uma área de onda T, vejam que aqui ela representa 1/4 da duração do R, ou 25% do total da duração do R, para que eu possa, de fato, valorizá-la, né? Então, essa amplitude acima de 25% do R, duração superior a 0,04 segundos, ou 40 milissegundos, e eu posso ter também essa chafrandura, né? Ou uma meseta, uma mosca, né? Que representa o empastamento da onda Q. Então, essas são as características principais da onda Q patológica.
Então, agora que a gente avaliou quais são as características eletrocardiográficas que falam a favor da isquemia, a gente pode, então, ver que essas alterações, elas têm uma correlação com o tempo, né, e com lesão muscular. Então, a gente tem um miocárdio normal, vejam que a gente não tem nenhuma alteração específica, e depois, no infarto recente, que a gente chama de corrente de lesão, né, eu posso ter só a inversão da onda T, ou eu posso ter na progressão, aqui é uma lesão subendocárdica, né, transmural, por isso eu tenho depois um segmento ST com supra, né, com ponto J elevado acima da linha de base, que representa aqui o B. E num terceiro momento, o infarto antigo com a ocorrência da fibrose, então eu tenho a onda Q patológica, né? Essa onda Q representada aqui, ela representa pelo menos mais que 50% do valor do R, e não tem dúvida que ele é um Q patológico, um Q de necrose, que corresponde à evolução aqui do infarto com supra do segmento ST. Então, na prática, é claro que quando eu vejo o eletropaciente isquêmico, nem sempre eu vou ter as alterações de livro, né, que a gente chama. A gente procura, às vezes, encontrar essas alterações de livro. Mas a gente vai, então, observar, por exemplo, nesse exemplo, eu avalio tudo do eletro. Eu vou dizer primeiro se ele é sinusal, né? Então, realmente, eu tenho aqui PQRS no D1, PQRS no D2, PQRS no AVF, então realmente é sinusal. Isso não invalida que eu defina a frequência, né? Então, a grosso modo, 300, 150, 100, então uma frequência em torno de 100 batimentos por minuto. Um PR em que eu tenho aqui 4 quadradinhos, ou 0,14 segundos ou 140 milissegundos, um PR normal. Eu posso definir o eixo, positivo aqui no D1 e positivo aqui no AVF, então um eixo normal ainda, entre 0 e mais 90 graus. E agora sim eu começo a avaliar as alterações de segmento ST e onda T. É importante a gente sequenciar sempre o laudo do eletro, porque a gente vai errar muito menos se a gente tiver na nossa cabeça essa sequência de avaliação. Então, agora eu começo a observar que eu tenho uma alteração do ponto J, aqui na parede lateral alta, dá para ver bem, né, que ele está abaixo da linha de base. Isso aqui corresponde, então, à parede lateral alta. Quando eu olho, então, a parede inferior, eu tenho um fenômeno contrário, né? Vocês veem aqui que eu tenho um supra do segmento ST, o ponto J está acima da linha de base. Aqui também eu tenho uma onda Q, chama a atenção que a gente vai vendo que a onda Q ela vai se tornando também pronunciada nessa inscrição eletrocardiográfica. Desculpa. Então, eu posso avaliar. É claro que eu tenho um fenômeno com supra de segmento ST, né? E essa imagem pode ser uma imagem em espelho. Por que que eu digo? O fenômeno com supra ele é um fenômeno muito mais grave, né? Porque ele corresponde a uma trombose, a uma obstrução completa, né, do fluxo sanguíneo. Né? E daí porque esse infarto, ele cursa com a lesão transmural, uma área extensa de isquemia, com possíveis até complicações isquêmicas para o paciente. E no final, se eu não intervenho, se eu não reverto, se não existe possibilidade de reversão, eu vou ficar com uma onda T patológica, que definiria provavelmente com infarto, com supra de segmento ST, comprometendo a parede inferior, D2, D3 e AVF. Aqui, nesse segundo eletro, eu também sigo toda aquela sequência de avaliação. Eu tenho um ritmo sinusal, né? Vocês estão vendo aqui a onda P. Uma frequência também, eu não vou contar, mas a frequência não está elevada. Vejam que a gente tem um eixo elétrico aqui diferente, ele está positivo no D1, mas está negativo no AVF, então o eixo está entre 0 e menos 90 graus, né?
Ele está, na verdade, entre 0 e menos 30, que ainda poderia ser considerado normal, porque eu tenho aqui um D3 negativo. Mas agora eu vou olhar, então, os fenômenos isquêmicos, né? Eu tenho aqui um ponto J, né? Vocês veem que o ponto J, ele, aparentemente, ele está um pouquinho fora da linha de base, mas eu teria que medir aqui para mim saber se esse ponto J, ele cabe um quadradinho, né? Ou não, para mim caracterizar bem se existe alteração de ponto J ou não. Vamos ver que aqui eu tenho claramente em V2, V3, V4, V5 e também discretamente aqui em V6 uma alteração importante com infra do ponto J, né? Então caracterizando uma lesão isquêmica sem supra do segmento ST, né? Em evolução. E aí eu posso, então, investigar, né? Esse paciente aqui, sem supra de segmento ST, ele provavelmente pode ter, então, alteração de marcador. Se ele tiver alteração de marcador, ele vai dar um diagnóstico definido de infarto sem supra do segmento ST. Ou se ele evoluir sem alteração de marcador, e a gente está falando, então, das enzimas de necrose, marcadores de necrose, que seria CK-MB e troponina I ou troponina T, então nós teríamos uma angina instável. Eu posso ter, então, na angina instável alteração eletrocardiográfica, mas não comprovo a ocorrência do infarto. Aqui eu tenho uma outra inscrição eletrocardiográfica. Vejam que eu mantenho aquela sequência de avaliação, primeiro avaliando como um ritmo sinusal, né? PQRS, 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 paredes D1, D2 e AVF. Né? Avalio, então, a duração do PR, se eu tenho um eixo adequado, aqui positivo e aqui também, no eixo entre 0 e mais 90 graus, eixo normal. E depois eu começo, então, a avaliar paredes. Eu olho aqui, parece até que aqui eu tenho um pouquinho alterado, mas quando eu passo a linha de base, no D1, eu não comprovo a alteração. Mas quando eu olho na parede inferior, eu posso avaliar que eu tenho um pequeno infra do segmento ST na parede inferior, D2 e AVF mais evidente, D3 a gente tem que paquerar um pouquinho, né, contar quadradinho aqui. E aqui, já em V2, V3, V4, V5 e V6, eu não tenho dúvida que eu tenho alteração de segmento ST. Mas vejam que nesse eletro, eu ainda tenho uma onda T apiculada e simétrica, né, da lesão subendocárdica. Né? Então, assim, o tempo de evolução aqui é importante também. Eu vou evoluir, provavelmente, com uma alteração aqui subepicárdica, uma lesão superepicárdica, que pode fechar depois, com o resultado dos exames laboratoriais, um infarto sem supra de segmento ST ou uma angina instável. Então, quando a gente fala sobre as alterações eletrocardiográficas, tem que ser muito específico as alterações, presença de onda Q, alteração do ponto J e alterações de onda T. Porém, um eletrocardiograma, ele não é nada se nós não tivermos uma clínica que faça, então, um link entre a sintomatologia e as alterações que a gente está observando. Então, lembrar sempre, paciente com dor torácica, vejam que é um paciente que pode ter sintomatologias acompanhando, um paciente com uma dor intensa, uma dor de forte intensidade, pode ser acompanhada com dispneia, né? A gente tem umas características da dor torácica tipo A, é uma dor definitivamente anginosa. Eu acho isso muito interessante, esse esquema, porque ele define locais de dor, né, que tem uma manifestação mais preponderante. Por exemplo, eu vou ter cerca de 74% manifestações de dor retroesternal,
parece ser a dor mais frequente. Vê que ela pode ter irradiação para o ombro esquerdo, né, para a face medial do membro superior esquerdo, para a mandíbula, né? Ela pode ser uma dor mais precordial, embora não seja mais tão frequente, pode ser uma dor epigástrica, raramente eu posso ter uma dor no ombro direito, e ela pode ser uma dor na região posterior do tórax, mais ou menos medial. Mas assim, as características dessa dor, o que é uma dor tipicamente anginosa? Aquela dor que me faz suspeitar que realmente o paciente está evoluindo com um quadro isquêmico, um infarto, ele tem um início súbito, ela pode ter relação com esforço maior que o paciente fez, pode estar relacionada com frio, né? Principalmente o paciente submetido a frio extremo, né? Pode estar relacionado com um distúrbio emocional grave, uma notícia, né, que abala emocionalmente o paciente, causa ou presenciar um ato de violência, morte de alguém, um acidente, trânsito, alguma coisa assim. Mas ela tem uma característica de duração superior a 20 minutos, para mim suspeitar de evolução para infarto, né? Não tem nenhuma relação com a respiração, não é uma dor ventilatória dependente, não tem relação com postura, não tem uma relação, melhora quando eu deito, piora quando eu levanto os braços, quando eu deito decúbito lateral, decúbito dorsal, não existe nenhuma relação com posição, ela não melhora com nenhuma posição, com beber água, nada disso. A localização dela, né, é importante, a irradiação, será que é uma irradiação sugestiva? Lembrar que às vezes o paciente pode chegar somente com uma dor na mandíbula, não ter nenhuma dor torácica, ou o paciente pode chegar com uma dor epigástrica, principalmente os pacientes que têm diabetes mellitus, né, eles têm alteração de inervação e eles são os que mais cursam com uma dor um pouco menos sugestiva da localização, né, mas ele pode estar acompanhado com diaforese, aquele paciente com sudorese fria, com palidez cutânea mucosa, náusea, pode ter vômito, paciente com dispneia, são equivalentes anginosos que a gente pode considerar. Aqui eu não coloquei, mas às vezes a gente também tem uma correlação com arritmia. Lembrar sempre, quando eu estou avaliando um paciente, que eu estou suspeitando da doença isquêmica, eu considero, então, os fatores de risco para a doença arterial coronária, para a DAC, né? E eu coloquei, assim, separadamente para destacar mesmo. Existem alguns fatores de risco que eles são próprios do indivíduo, que você nunca vai poder mudar, né? Então, a idade do paciente, inicialmente, a doença isquêmica ela é mais prevalente no sexo masculino, né? Mas depois, nós temos uma reversão, né, quando a mulher entra na menopausa, né, e nós temos, então, a história familiar, né, importante, aquele paciente que já tem história de doença isquêmica na família, infarto na família, AVC, algum parente que morreu subitamente, sem nenhuma explicação, provavelmente infartou, né, então, e lembrar que a maioria das outras alterações que corroboram com a doença isquêmica, eles não são modificáveis. Então, o diabetes, hipertensão arterial, a dislipidemia, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, obesidade, insuficiência renal crônica, todas essas são manifestações que você pode intervir, né? É claro que o paciente que tem diabetes, hipertensão, ele tem maior risco de aterosclerose, né? E ele tem maior risco de infarto, porém, você pode controlar, deixar um diabetes bem tratado, a hipertensão controlada, fazer o paciente cessar os hábitos de tabagismo, etilismo, começar uma atividade física, entrar no peso ideal, né? E etc. Claro que se eu tenho uma doença renal crônica por outra etiologia, tudo bem, mas se a insuficiência renal crônica pela hipertensão não tratada e o diabetes não tratado, significa que eu poderia ter uma intervenção aí importante. Todos esses são fatores de risco, mas imaginem que o paciente que já teve um infarto, já teve um AVC, né, ou tem uma doença vascular periférica importante, ele já é um fator de risco muito alto. O paciente que tem diabetes também é considerado de alto risco, e aquele paciente que já tem diagnóstico de insuficiência renal crônica são situações que sempre
é melhor você descartar a doença isquêmica do que tratar, por exemplo, a dor epigástrica com omeprazol ou uma outra medicação somente para o estômago e não pesquisar se existe ou não ali a evolução da doença isquêmica associada. Lembrar que a gente tem uma diretriz de dor torácica e o que eu queria destacar aqui no objetivo aqui da aula, mas lembrar para vocês que o eletroisquêmico, exame físico alterado, ou seja, a clínica é soberana, né, sempre tem que tratar primeiro a doença coronária e depois descartar outras possibilidades. O paciente que está com uma dor tipo A, definitivamente anginosa, ou tipo B, provavelmente anginosa, então eu vou ver a probabilidade de DAC, se ela é intermediária ou alta. Por isso que eu falei antes dos fatores de risco. Então, o paciente que tem uma dor sugestiva, um paciente diabético, hipertenso, descompensado, né? Um paciente com história de tabagismo, pense na doença isquêmica e trate como uma síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda, ela além da clínica, ela precisa, então, de uma avaliação de marcador, e aqui a gente destaca sempre a troponina IOT e a CK-MB, e em alguns locais também a CK total, né? Quando a gente não tem troponina, pode ajudar na curva enzimática, que determina se houve ou não a lesão, e o ECG de 12 derivações. Vejam que nessa síndrome coronariana aguda, eu posso ter alteração eletrocardiográfica sem marcadores alterados, seria o diagnóstico de angina instável, ou eu posso ter também a alteração de marcador, e aí eu tenho IAM sem supra de segmento ST. E quando eu tenho a alteração eletrocardiográfica com supra do segmento ST, eu tenho o diagnóstico, então, do infarto com supra. Eu queria destacar para os senhores que é importante que se faça esse ECG seriado. Você pode até não ter os marcadores, dependendo do local em que você se encontra, mas você pode fazer sim o eletro a cada 4 horas, a cada 6 horas, para você avaliar se há ou não alteração dinâmica de segmento ST e onda T, que já são característicos da doença isquêmica, né? Embora não seja um diagnóstico de precisão, mas ele define que realmente o paciente apresentou, então, uma evolução desfavorável isquêmica junto com a clínica. Lembrar para os senhores que não existe, naquela suspeita, mudança na intervenção, a intervenção ainda é o MONAB, né? M para morfina, O para oxigênio, N para nitrato, a gente usa o nitrato sublingual inicialmente, né? Pode ser a cada 5 minutos, observar se o nitrato realmente melhora a dor do paciente. Lembrar que o nitrato não pode ser administrado naquele paciente que fez uso de sildenafil, no caso o Viagra, né? Nome comercial, ou qualquer outro derivado do Viagra. Nós temos, então, o A de aspirina. Lembrar que a aspirina, ela é feita via oral mastigada, tem que mastigar o comprimido, né? 200 miligramas da aspirina. Pode ser usado o beta-bloqueador. O beta-bloqueador, ele tem uma contraindicação naquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca aguda, né, isquêmica. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas ele deveria ser iniciado nas primeiras 24 horas, e o IECA também, ou no paciente que não pode usar o IECA, o BRA, porque são drogas que diminuem a mortalidade. Junto com a antiagregação plaquetária da aspirina, né, nós podemos usar o clopidogrel, né, ou outra medicação que seja também inibidor da adenosina da plaquetária, a heparina, e ainda a utilização da estatina ou do IECA aqui para ajudar nos efeitos pleiotrópicos, diminuindo então a inflamação do vaso. Vejam, senhores, que existe pouca novidade nisso. A diferença no diagnóstico entre o infarto com supra e o infarto sem supra é a ocorrência da trombose total do vaso, no caso do infarto com supra, que necessitaria o uso de trombolíticos e nem sempre, infelizmente, disponível em alguns locais. Lembrar, então, que a gente tem que cuidar do coração, né? E que o nosso coração ideal é que ele só nos chamasse a atenção quando, de fato, fosse por emoções fortes, né? Aqui, no caso, um paciente super apaixonado. Mas eu agradeço, então,
a atenção dos senhores